Olá, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana aqui com o ministro do Evangelho Sérgio Alves para nos falar da palavra de Deus que está na Bíblia e nos explicar aí quais são as recomendações que Deus nos dá para a nossa vida a cada dia. Tudo bem, pastor Sérgio? Boa noite, tudo bem a todos vocês aí do estúdio, toda a nossa audiência do Viver Bem em Cristo, que Deus esteja nos iluminando e nos abençoando aí na conversa de hoje do programa. Amém. Então, eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Assim, de uma forma resumida, a conclusão assim que eu chego é que o livro de Hebreus, ele nos orienta a nos conservarmos firmes e confiantes na esperança da glória, a conservarmos isso de uma forma prosseguir, né, perseverar até aquela perfeição almejada para que a gente possa estar novamente, né, voltar para Deus na mesma matéria, digamos assim, a imagem e semelhança de como Ele nos criou, não é? Então eu gostaria que o senhor comentasse isso. O livro de Hebreus foi uma inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, embora muitos ainda hoje tenham assim, dúvidas se foi realmente o apóstolo Paulo que trouxe essas maravilhosas revelações deste livro, e essa carta, esse livro foi endereçado ao povo judeu, né? O povo judeu que estava com muita dificuldade de aceitar o advento da nova aliança e que até hoje ainda muitos deles estão esperando o Messias, né? Só que o Messias já veio e ali o teor daquelas revelações é tão elevadas e tão celestiais que muitas vezes, quando eu estudei no passado esse livro, encontrei muita dificuldade para entender muitas coisas ali. E somente ao longo dos anos e a experiência com o Senhor é que foi sendo descortinado algumas coisas. Mas objetivamente esse livro veio para os judeus uma revelação dos céus de que o Messias é Cristo, é Jesus Cristo, e que ele foi o único e suficiente sacrifício eterno para a redenção de todos os pecadores e restaurar nosso espírito, nossa alma, e nos levar para a glória com Deus, onde nós viemos e para lá vamos voltar. Então, nossa passada terrena aqui, ela se atrapalhou um pouco por causa do pecado que foi introduzido no homem lá no início da civilização. Então, o livro de Hebreus é para isso, né? Mostra que a nova aliança é um sistema diferente de todas as dispensações que houve antes, que eram preparatórias para o advento da realidade. O livro de Hebreus fala de realidade espiritual, fala da consumação das profecias do Antigo Testamento, né? Fala que o Messias viria para restaurar o reino de Israel, e ele já veio. E o reino de Israel está sendo já edificado, e agora estamos nos últimos anos, bem no finalzinho dos anos, em que Deus vai realmente manifestar o reino de Deus na terra por 1000 anos. Então, ainda estamos no período da Era da Graça, onde a restauração do Senhor se processa em cada cristão que foi chamado por Deus para fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, nesse livro a gente pode ver a mudança completamente do procedimento divino e do relacionamento divino com o homem. Na antiga aliança, nós tínhamos apenas uma lei que, quando nós a conhecíamos, nos sentimos mais culpados e mais pecadores e não tínhamos assim a menor condição de ser salvo por esta lei. Eram leis muito rígidas, não é?
que foram ali determinadas para Abraão, para Jacó, para Moisés, não é? Mas aquela lei era Cristo. A lei de Moisés é Cristo. Só que é um Cristo externo. E quando eu olho para o Cristo externo, eu não consigo ser como ele pela minha própria capacidade humana. Então, a nova aliança mudou a relação e o procedimento divino. Deus entrou para dentro do homem. É como se dissesse assim, alguém parasse na tua frente e dissesse, me imita, seja como eu. E a pessoa não consegue. E de repente, né, aquilo entra para dentro de si e a pessoa consegue então fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, porque dentro da pessoa então está aquele ao qual então nós devemos seguir, imitar, não é? Em outras palavras. É que nem você quer aprender a tocar um instrumento, né? Tipo um violão, por exemplo. Certa vez eu fui fazer um cursinho de violão, né? Aí o professor pegou um violão e me deu um show de habilidades lá e de acordes, que eu fiquei desse tamanho perto dele, né? Sim. E eu digo assim, se ele me entregasse o instrumento e diz assim, agora tu viu como é que é, agora faz. Não tem como, né? Então, na antiga aliança, Jesus estava em letra de forma externa para eles. Eles olhavam aquele padrão e diziam, não tem como. Não tem como. Tem que passar, tem que ter um procedimento de adição de capacidade para mim poder aprender essas coisas, a ser assim. Então, foi o que aconteceu com o advento da nova aliança. Então, Deus, se dispensando para dentro do homem, torna o homem capacitado a alcançar o padrão excelente de santidade. Entende? Agora, não há desculpa para nenhum de nós que estamos conhecendo a palavra, podemos praticá-la, porque há uma força divina dentro de nós que nos capacita, nos qualifica para viver os padrões que Deus trouxe, pela força que Ele vai nos dar, não pela minha humana, né? Mediante a nossa fé nisso, né? No Senhor Jesus Cristo, que fez, né, possibilitou que isso acontecesse com a sua morte e ressurreição, se transformou num Espírito Santo capaz de se dispensar, então, para dentro daquelas pessoas que o querem. Exatamente. E aí está toda a diferença de nós conseguirmos a glorificação, coisa que seria impossível se Deus não tivesse satisfeito a justiça divina com sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, que era justo e santo. Então, Deus consegue legalmente perdoar o homem e apagar as transgressões dele, porque teve um homem que venceu por todos. Sim, isso é difícil às vezes, né? As pessoas compreenderem, né? Ele venceu por nós, mas a gente continua fazendo tantas coisas erradas, né? Então, isso tem uma explicação, eu sei, né? E eu tenho certeza que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso depois dos nossos comerciais aí para os nossos telespectadores. Então, tranquilo. Né? Uhum. Daqui a pouquinho já voltamos. Estamos de volta e continuamos a falar sobre a questão de como Jesus, o Espírito Santo de Deus, pôde entrar para dentro do homem e processar essa transformação da alma do homem, não é? E chegar para que esse homem, para que as pessoas, né, que creem em Jesus e que querem, né, esse Espírito Santo de Deus, querem ser transformadas, querem ser santificadas, né, para poderem voltar para Deus, possam fazê-lo, né, através dessa transformação. Mas às vezes é difícil compreender como isso se processa, discernir, né, que o nosso corpo físico, tal como ele é, um corpo carnal, como se diz, pode não será
digamos assim, aproveitado, né? Esse corpo físico irá morrer, mas haverá um novo corpo em glória, né? Então, como é que se processa isso, pastor? Como é que nós podemos obter isso e como é que funciona de uma forma assim mais sucinta esse processo todo? Esse processo, assim, é porque a gente tem que entender uma coisa. Se o homem não tivesse pecado no passado, ele não precisaria de uma redenção. Então, a santificação e a glorificação dele se daria à medida que ele fosse se alimentando da árvore da vida, que é Cristo. Ele não precisava passar por um processo de redenção e transformação. Mas como houve o pecado, tudo mudou o plano de Deus. Então aí precisou que o próprio Deus descesse para fazer a justiça que era do próprio Deus. Deus não poderia conceder salvação para o homem sem pagar a dívida do homem do pecado. Até porque, como houve uma escolha por parte de Adão, né, e Eva, eles escolheram, eles optaram. Então, né, como Deus vai dizer simplesmente volta para cá, se a pessoa optou, né, por outro caminho? Então, a maneira de fazer voltar com o arrependimento, né, é por um outro caminho, daí creio que um pouquinho mais difícil, né, do que foi a queda. Por isso que o Senhor diz que a salvação é pela graça, né? Por quê? Ele não cobra do homem procedimento justo para salvá-lo, né? Então, o Jesus veio e pagou a conta, o débito com o próprio Deus. O Filho de Deus pagou essa conta. Então, agora, na legislação divina, Deus pode conceder salvação ao homem novamente. Se ele quiser, não é, pastor? Quiser. Porque ele concede a graça, mas para os que querem. Não é? Exatamente. Então, o homem tem ali o livre vontade, né? Então, ele, durante o percurso de vida natural, ele vai receber as oportunidades de Deus para aceitar ou não essa salvação e essa transformação e glorificação, que são processos que vão ser redundantes, né? Porque no momento que tu recebe a regeneração espiritual, a restauração já fica em processo. E o final da restauração pronta é a glorificação. Então, o que é a restauração? É a intensificação da vida divina dentro do homem. Como Deus se dispensa lá no espírito dele, lá está o Senhor. À medida que o homem aprende as escrituras e passa a obedecer e praticar, então essa vida começa a ter uma expansão interna e subjetiva no homem, a ponto de transformar sua mente, vontade e emoções, deixando elas todas exclusivamente sob o domínio e o governo do Espírito de Deus, para que também o homem tenha uma expressão divina na Terra. E isso é o ponto da glorificação. Então, hoje, nós, os cristãos, ainda estamos em processo, nós não estamos prontos. Nós pecamos, nós erramos, nos iramos, agredimos pessoas, xingamos pessoas, temos problemas de rejeição, não sabemos perdoar, temos amor próprio, uma série de fraquezas oriundas da natureza caída que ainda subsiste em nosso viver diário. Então, isso não é o problema, porque se a pessoa está na igreja, está se alimentando espiritualmente da palavra de Cristo, ela vai vencer o processo, ela vai terminar o processo. Agora, se ela for negligente no aspecto da alimentação espiritual, da busca de Deus, da oração, da meditação e do negar-se para praticar o que Deus pede, aí então a situação fica um pouco difícil para ela obter êxito nesta era. Mas Deus ainda dá uma segunda época para ela ser aprovada, que é um tratamento na dispensação milenar das trevas exteriores, que lá então o Senhor fará esse processo acontecer impositivamente, vai impor, né?
Essa Aqui segunda época, como na escola, não é tão fácil assim, ela né? é bem dolorida, porque vai ser uma imposição. E todos os que são nascidos da água do Espírito vão passar por essas coisas que estou falando. Porque quem não é cristão e não confessa Jesus, você já vai direto para o inferno, né, para o lago de fogo. Não quis o Senhor, não aceita o Senhor. Mas aquele que foi batizado, ele é filho de Deus. Aquele que nasceu da água do Espírito, ele nunca vai deixar de ser de Deus, né? Agora, ele vai ter que escolher qual tipo de tratamento para ser introduzido na glória, se ele quer por amor ou quer pela dor, né, que é as trevas exteriores. Então fica a critério de cada um, porque a igreja hoje está postada no mundo, em cada geração, para ajudar o homem a achar Deus e a sua restauração. Ali está toda a instrução de Deus. Então, quando eu fui chamado para essa igreja, não entendia nada disso, né? E o livro de Hebreus, ele fala do plano de salvação de Deus. Ele fala dos processamentos que ocorrem desde que eu adquiri o direito de ser salvo até a consumação e a glorificação. Fala também dos procedimentos de obediência, né? Porque nenhum dos cristãos consegue obedecer os preceitos de Deus se não negar sua própria vontade. Não existe essa possibilidade. Existe nós nos esforçarmos para isso, né? Colaborarmos, digamos assim, com esse Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós. Mas veja bem assim, eu devo me aplicar e me esforçar porque eu preciso renovar minha mente com a verdade divina que está na Bíblia. Se eu não fizer isso, eu não vou passar por esse processo nesta era. Porque o Espírito Santo não tem matéria-prima na alma do homem para fazer esse trabalhar. Entende? Então é muito interessante a gente aproveitar os momentos agora para obter um enchimento total do Espírito e nossa alma, para que quando Jesus arrebatar os cristãos, a gente esteja incluído nessa relação. Porque aí não vai precisar passar por tratamentos adicionais, entende? A gente já vai direto. Ou seja, sofrimentos adicionais, né? Não bastasse os normais daqui, né? São sofrimentos maiores. Porque a proposta de Deus hoje para nós é a carta da nova aliança. Então ali ele diz o que você tem que, como você tem que ser. Para você ser uma coisa que não é, tem que primeiro estudar. Ninguém vai ser médico sem estudar. Eu quero ser médico, é o desejo que brota no coração. Mas depois de 6 anos que ele vai ser médico, 7 anos. Entende? Com Deus é a mesma coisa, eu quero ser salvo. Não, tudo bem, Deus salva você. Agora eu quero ir para a glória. Então é o canudo que tu quer. Então aí tem que estudar 5, 6 anos, entendeu? Ou mais, não é? A faculdade de medicina é fichinha perto disso. Depende, não é? Do quanto a pessoa se aplica a essas cadeiras, digamos assim, não é? Mas, pastor, no encerramento do nosso programa, eu gostaria de pedir uma dica aí, então, no livro de Hebreus, algum capítulo em especial, versículo que o senhor indicaria para que a pessoa, né, puxasse esse fiozinho aí, né, do novelo para começar a entender um pouquinho disso? Tem o capítulo 4 de Hebreus que é muito interessante, que fala sobre alimentação espiritual. Explica o que a palavra de Deus especialmente no verso 12, né? Diz a importância da palavra de Deus ali. Então o capítulo 4 e o capítulo 12 são os mais acessíveis para a gente entender assim hoje. Tá certo, pastor. Então, nós agradecemos muito hoje a sua presença aí. Eu creio que foi bastante esclarecedora para a gente começar a pensar um pouco mais em todas essas coisas, né? Uma vez que Deus oferece isso gratuitamente, né, a todas as pessoas que queiram. Então, né, é algo assim que não tem nem por que alguém não querer algo tão bom, não é? Mas, às vezes, né, as coisas do mundo realmente levam as pessoas
há tantos enganos, ou enfim, coisas que a gente nem pode imaginar, não é? Que não conseguem enxergar, né, a importância disso para a sua vida eterna. Então, agradecemos muito e esperamos estar, né, com o pastor novamente aqui na próxima semana. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus e Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Verbo.